Salmo 94 diz assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios, os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Eu gostaria de destacar, especialmente para essa reflexão, o versículo 19, que diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então nós vemos aqui neste salmo uma súplica, né, para que Deus exerça justiça, para que Deus exerça vingança contra os soberbos, os perversos, os opressores, aqueles que prejudicam o povo de Deus, aqueles que atentam contra a vida dos inocentes, né? Em alguns momentos, especialmente no início, parece que há uma certa revolta, né? Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor vai permitir que os perversos sejam assim, que as impiedades continuem avançando, etc, etc. O versículo 6, né? Os ímpios matam a viúva, matam o estrangeiro, matam o órfão. Quer dizer, só há injustiça, Senhor. Então, aparentemente, há uma certa revolta, né? No versículo 8, a gente já vê uma certa mudança na ênfase. Nós vemos aqui agora, o Salmo se dirige aos estúpidos, ele chama de estúpidos, aqueles
que pensam que Deus não está olhando para essas coisas, né? Atendei, ó estúpidos, o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos não está vendo tudo isso? O que repreende as nações não vai punir, ou seja, não vai exercer a sua justiça? E aí o versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são os pensamentos vãos. Então, para todos aqueles questionamentos iniciais, há uma resposta aqui de que Deus está atento a tudo que acontece no mundo e há de punir aqueles que trazem a calamidade sobre os inocentes. Aí do versículo 12 em diante, a gente vê mais uma mudança, né, na temática. Ele agora fala daquele que confia no Senhor e como é feliz aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem tu ensinas, para dar descanso a eles, né? Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça e seguirão todos de coração reto. Então, o homem a quem Deus repreende, a quem Deus ensina a sua lei, o homem a quem Deus traz para perto de si, para andar nos seus caminhos, esse é um homem bem-aventurado. Na sequência, ele segue dizendo: quem se levantará a meu favor contra os perversos, como se... né, são perguntas retóricas, porque ele tem a resposta. No versículo 17, ele diz: se não for o auxílio do Senhor, eu já estaria morto. Então, ele reconhece que o Senhor está atento a todas as coisas e não há o limite, né? O limite da perversidade dos ímpios, quem coloca é o Senhor. Então, ele sabe de tudo isso, né? Quando eu digo, resvala meu pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Então, ele confia no Senhor. E aí vem o versículo 19, que a gente percebe... eu acho que a gente consegue conectar esse versículo 19 a muitas situações da nossa vida. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram o coração. Você pode substituir a palavra cuidados pela palavra preocupações, né? Nas muitas preocupações, ou seja, nas muitas coisas que eu estou envolvido, pessoas com quem eu me preocupo, né? O meu trabalho, a minha família, o meu negócio, enfim, a igreja, nos muitos cuidados, a minha saúde, a minha questão financeira, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. É muito bom quando nossa oração é respondida, quando os nossos anseios são satisfeitos. É muito bom quando a paz é novamente restabelecida em nosso coração. A nossa perspectiva realmente muda completamente quando nós recebemos de Deus o auxílio que a gente espera. Quando a gente desfruta daquela paz, aquele sentimento de satisfação e de alegria ministrados pelo Espírito Santo, né? A gente recebe da parte de Deus o auxílio, o consolo, a força que nós precisamos, então a nossa perspectiva muda. A gente passa a ver a vida e todas as situações de uma maneira diferente. Mas a verdade é que nem tudo precisa ser resolvido para que então nós tenhamos tranquilidade, para que nós tenhamos paz. Nem tudo precisa estar resolvido. Esse versículo mesmo nos mostra isso, né? Olha só, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Ou seja, não é quando todas as minhas preocupações são extirpadas do meu coração que eu desfruto do consolo do Senhor. Não. É no meio das preocupações, é no meio desses cuidados todos que eu tenho na minha vida,
Tudo isso que está dentro de mim, que por vezes tira a minha paz, é durante esse processo que eu recebo da parte de Deus as consolações, e estas consolações alegram a minha alma. Então, a verdade é que nem tudo precisa estar perfeitamente ajustado para que nos sintamos consolados e alegres. Os sentimentos de confiança e gratidão que inundam o coração do salmista aqui não resultam da total resolução dos seus problemas, da satisfação dos seus anseios, da eliminação das suas preocupações. Não, o sentimento de confiança, o sentimento de gratidão estão trazendo uma nova perspectiva para, no meio da presença de todas essas coisas dentro dele. A gente vê nesse verso que ainda existia muitos cuidados ali naquele coração, muitas preocupações. E essas preocupações, veja, não só estavam presentes, mas estavam se multiplicando. Essa é interessante, né? Essa ideia de que o que hoje está afligindo e trazendo preocupação para o coração dele é um número inferior ao que será amanhã, ou seja, essas preocupações estão se multiplicando, e as coisas não se resolvem, então é uma coisa crescente, é uma preocupação crescente em relação às coisas. E apesar desse crescimento exponencial de preocupações, ele diz, as tuas consolações alegram a minha alma. Apesar do volume de preocupações, ele afirma que Deus o consolou e lhe trouxe alegria. Que deleitoso privilégio, irmãos. Deleitoso privilégio dos filhos de Deus, poderem receber em suas almas as doces consolações do Senhor, mesmo em meio às preocupações e até quando elas estão se multiplicando. E eu quero encerrar lendo um versículo do Novo Testamento, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei as angústias do seu coração, a crescente escalada de preocupações no teu coração, tua ansiedade, eu não sei, sinceramente. Mas o Deus que se revela na Escritura é chamado de Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele pode trazer consolação para o seu coração. E junto com a consolação, a alegria, mesmo em meio à crescente escalada de preocupações dentro de você. Ele é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O versículo 4 nos diz assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu só posso falar que Deus é um Deus de consolação, porque eu sei que Ele é um Deus de consolação. Deus me conforta nas minhas tribulações. Por isso eu posso consolar você que está me ouvindo e dizer para você, Deus pode te consolar. Deus pode te confortar nesse momento. Versículo 5 diz assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo.
A consolação é uma das inúmeras bênçãos espirituais que nós recebemos da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, nós, quando nos voltamos para Deus em oração e colocamos diante dele as nossas preocupações, nós estamos falando com aquele que é Pai de misericórdia e que é Deus de toda consolação. Nós podemos confiar que ele há de nos confortar e nos consolar. Se você ainda não experimentou essas coisas de uma maneira profunda no seu coração, que esta seja uma noite diferente para você, e você receba da parte de Deus esse consolo, essa alegria, essa paz, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às preocupações. Você desfrute hoje de algo maravilhoso que Deus pode fazer na sua vida.